A minha história com os felinos começou na infância, porém, a proteção aos gatos, ela intensificou na minha época de faculdade. Quando eu vi os meus próprios colegas de turma, futuros veterinários, tendo atitudes preconceituosas com gatos. Geralmente, eram aquelas pessoas que queriam trabalhar com grandes animais. E aquela coisa, gato, aquele bicho traiçoeiro, os próprios veterinários. E eu acabei me tornando uma defensora dos gatos nessa época. E, ao mesmo tempo, eu notei que os gatos tinham uma medicina diferente. Eles têm particularidades diferentes para ser tratados. E, com isso, eles são alvos de muitos erros médicos. E eu comecei a procurar cada vez mais. Eu já estou formada há 13 anos. Hoje já está muito mais avançada a medicina felina. Porém, naquela época foi bem difícil. Me falavam que eu era maluca para querer trabalhar apenas com felinos, que eu não ia ter campo de trabalho. E os primeiros anos, realmente, eu trabalhei com cães e gatos, mas sempre dando mais ênfase a gatos. Todos os lugares onde eu trabalhei, todo mundo falava gato. Os próprios meus colegas falavam, gato, pode marcar a consulta com a Estela. É tudo para ela. Então, já era uma vantagem. Depois eu fiz a pós-graduação e, a partir daí, em 2007, eu comecei a trabalhar apenas com gatos. Eu separei um material, vou falar um pouquinho a origem dos gatos, a gente já viu um pouquinho no vídeo, né, e como ele se desenvolveu através dos tempos. Vou falar de alguns mitos, para a gente conseguir entender como é que os gatos pensam e como eles chegaram até nossas casas. A origem dos gatos, cerca de 1.600 anos antes de Cristo, no Egito, acredita que esses gatos tiveram origem do gato selvagem da África, porém, os primeiros relatos são no Egito. No Egito Antigo, eles faziam controle de roedores. Foi a primeira aproximação dos gatos com os humanos. Com isso, o gato se tornou uma figura mitológica. Ele protegia aquele armazenamento de alimentos. E eles criaram a deusa Basti. Ela representava a fertilidade das mulheres, das plantas, e representava a boa saúde. Com isso, o gato se tornou protegido. Nessa época, eles eram mumificados, eles faziam uma múmia de gato e enterrados junto com seus donos. E quando um gato morria, eles raspavam a sobrancelha em forma de luto. Os gatos foram se expandindo gradativamente, se aproximando mais do homem gradativamente. Entre os anos de 300 a 500, os mercadores e soldados começaram a levar o gato para a Ásia e para a Europa. Eles notaram que era interessante ter os gatos dentro dos navios. Os gatos protegiam o estoque de comida dentro dos navios durante o período todo da viagem. Combatendo os ratos, protegia de roerem a madeira do navio e roerem as cordas. E, com isso, os gatos saíram do Egito e foram para a Ásia e a Europa. Nessa época, século XI, foi a época que o gato foi associado às trevas, por influência do cristianismo. Acredita-se que os locais povoados com bruxas e feiticeiras, como eles chamavam na época, uma delas, uma feiticeira conhecida, ela foi encontrada com um gato preto. E, a partir daí, começou a figura do gato preto ser associada como algo negativo. Os olhos do gato também causavam uma certa admiração e, ao mesmo tempo, a repulsa, porque os gatos, eles possuem, é uma característica dos felinos, eles possuem uma estrutura no fundo do olho que chama tapetum lucidum. Ele reflete a luz do olho, ele serve para essa luz bater no olho do gato e ele conseguir enxergar melhor no escuro. Como o gato tem esse brilho do olho, eles associavam o gato como algo maligno. Os hábitos noturnos do gato, sempre associado, ele gosta da noite, então é associado com as trevas. No século XV, o Papa Inocêncio VIII mandou queimar os gatos na fogueira junto com as bruxas. Então, essa época teve um grande extermínio dos felinos. Porém, no ano de 1600, houve a invasão dos ratos na Europa.
que dizimou 1/3 da Europa no fim da Idade Média. E tinha a peste negra, que os ratos carregavam as pulgas que continham a bactéria que transmite a peste negra. Então, os gatos se tornou interessante para o ser humano por combaterem os ratos. A chegada do gato na América, ela se deu no século XVII, ainda com o interesse do homem no combate em roedores. Mas permaneceu esse culto à feitiçaria, a associação do gato com a feitiçaria, superstição, as crenças e o mito das 7 vidas, que surgiu na época das bruxas. Acreditavam que as bruxas conseguiam possuir o corpo do gato. Quando se encontrava um gato caminhando na rua, era uma bruxa que estava naquele corpo. E acreditavam que a bruxa conseguia possuir o corpo do gato por 7 vezes. E esse acabou se tornando um número místico por conta disso. Porém, em países da Europa, não é o número 7 que nós utilizamos, é o número 9. Então, tem uma variação das 7 para 9 vidas. Na Europa, se falam que o gato tem 9 vidas. Mas é uma grande mitologia, né? O gato é totalmente domesticável. Ele precisa... Qualquer ser, para ser domesticável, ele precisa de sucessivos acasalamentos, diversas gerações, trabalhando uma característica de domesticação ou uma característica como os criadores de gatos fazem, por exemplo, com o persa. A característica do focinho, eles foram acasalando animais com essa característica para ser passada aos seus sucessores. E a domesticação também é passada através de gerações. Porém, nos gatos, foi feito um estudo, 24 gerações foram acompanhadas. E as mudanças não foram significativas. Foram pouco significativas. Temos 4 níveis de domesticação. 4 tipos de gato que nós encontramos. Aquele feroz, de vida selvagem, que é independente e não tem contato com humanos. É aquele gato que vive no mato, em equilíbrio com a natureza, e não chega para as cidades. O antissocial e errante. O errante é aquele que perambula, que tem contato com a cidade, sem dono, e ele procura os humanos para se alimentar. Porém, é aquele gato que você não consegue tocar. Esse é o gato que acasala e acaba gerando gatos abandonados também. O gato domesticado, que ele é dependente do ser humano, mas ele também perambula pelas ruas, e ele não tem dono definido, ou ele foi abandonado, ele possuía um lar e foi para as ruas. Esse também é o grande problema, o gato que vai acasalar e gerar mais gatos abandonados. E o último tipo é o gato domesticado e domiciliado, que é o nosso sonho, né? De todo gato ter uma casa segura e protegida. O que nós somos para o gato? Como o gato nos vê? O gato enxerga uma relação de parceria com nós. Nós somos iguais. Nós não somos superiores, como o cachorro nos enxerga. É uma relação de parceria. E, com isso, muitas pessoas intitulam o gato como egoísta. Geralmente, são pessoas mandonas. São pessoas que gostam de ter o animal ali, ou as pessoas submissas a ela. Como o cachorro, ele é obediente. Então, essas pessoas, geralmente, não se dão bem com o gato e gostam de falar que ele é egoísta. Mas é uma característica do felino. Mesmo trazendo dentro de casa, os gatos continuam com as mesmas habilidades de saltar, habilidade de caçar. Mesmo dentro de casa, ele mantém essas características, mesmo sem ter necessidade. A aparência e o comportamento continuam sendo o mesmo do meio selvagem. O tamanho não influenciou muito, ele não mudou. A felinidade é o gato continuar sendo felino. Mesmo dentro de casa, ele tem um comportamento parecido com um felino gigante, como um felino na natureza. E a questão da independência. Não que eles não sejam dependentes. Um gato que vive dentro de casa, eles dependem de nós, para a saúde, para a alimentação, para os cuidados. Mas na cabeça dele, ele é independente, ele só nos procura quando ele tem vontade. A relação de troca é quando ele tem vontade. Diferente do cachorro, que geralmente ele está ali do teu lado para te agradar.
Essa é uma das coisas que as pessoas confundem muito. As pessoas querem que os gatos tenham atitude de cães. E acabam tratando eles como egoístas, por causa dessa atitude. Mas é uma característica felina, é o termo felinidade. A socialização dos gatos, ela começa principalmente com os filhotes. Se um gato tem uma experiência ruim quando filhote com humanos, ou ele não tem contato com humanos, ele vai ser um animal que dificilmente vai se relacionar bem com os seres humanos. É nessa fase que eles conquistam o afeto e a confiança no ser humano. É na fase dos 30 dias até os 4 meses de idade. Passado isso, acaba sendo um pouco mais difícil, a menos que o gato tenha essa característica no temperamento dele de ser sociável. Isso também é uma característica passada geneticamente, é uma informação passada através de gerações. Eu gosto muito dessa frase. De todos os animais domésticos, é o único que não tem nenhuma relação de senhor e subordinado. Como ele é na natureza? Ele é um animal solitário. Ele caça sozinho, ele praticamente vive sozinho. Quando nós trazemos para dentro de casa, a gente tem que ter a consciência que o gato necessita de 2 áreas para viver. Uma área de isolamento, de repouso, onde ele faça o repouso, a higiene. O gato gosta de se lamber e ele geralmente gosta de estar num local mais tranquilo, escondido. E as fêmeas gestantes gostam de fazer o aleitamento num lugar tranquilo também. Um exemplo dessa área de repouso seria aquela caminha no alto de uma estante, onde o gato está ali observando todo mundo, mas ele está numa área de isolamento para ele ali. As áreas de atividade são onde eles fazem a alimentação, a caça, no nosso caso, dentro de casa, são as brincadeiras, as interações sociais, o local onde ele se relaciona com os seres humanos, e a eliminação, que seria o local onde fica a caixa de areia. No caso de gatos medrosos, a gente muitas vezes tem que usar na área de isolamento, precisa usar tanto a alimentação como a caixa de areia. Ele precisa de um local escondido para ele se sentir mais à vontade. Como os gatos se comunicam? Esses daqui são meus 2 gatos. Eu tenho 4 no momento. Os gatos aprenderam a miar. Os gatos, na vida selvagem, eles não miam. Inclusive os grandes felinos, eles não vocalizam. É um comportamento que eles aprenderam para trocar informações com a gente. Na natureza, os gatos usam outras formas de se comunicar entre si. Que seria se esfregando, ronronando. A gente vai ver mais para frente essas formas. Aí, ó, a forma de comunicação. Isso é um comportamento aprendido, porque ele sabe que ele recebe a nossa atenção. Ou para pedir comida, para pedir atenção, carinho. O ronronar. O ronronar dos gatos é uma forma de comunicação também. É uma vibração das cordas vocais. Ela demonstra contentamento, demonstra que o gato está feliz, ele está satisfeito de estar ali com você. É um desejo da companhia, seja de um ser humano, de um cachorro, de outro gato. Em casos extremos, o gato também pode ronronar para pedir atenção, ajuda. Casos de muita dor, eles ronronam também. E uma característica interessante são as mães, quando os filhotes nascem, elas ronronam para eles conseguirem achar a tetinha para mamar. É através dessa vibração e do calor do corpo da mãe. O comportamento de se esfregar é uma forma de marcar também, de se comunicar e marcar com o seu odor. Olá. Marcar com o odor aquele local como um local seguro ou agradável para ele. Os gatos possuem glândulas nas patas, orelhas, focinho, pescoço, ombros e na cauda, deixando o odor para onde ele se esfrega. Outro gato que passar naquele local, ele vai sentir o odor do anterior. Nós não sentimos, isso se chama feromônio. Nós não sentimos, mas é uma forma de comunicação entre eles. As fêmeas podem se esfregar nos machos como uma atitude de respeito, de força e poder. Isso mais na natureza. É um reconhecimento
de que é um animal maior, porém não superior. O comportamento de afiar as unhas também é uma necessidade dos gatos. Todos os gatos precisam afiar as unhas. Com o crescimento da unha, a unha incomoda. Quem já não viu um gato se lambendo e, de repente, está ali puxando aquele resíduo da unha? Então, não significa que o gato está querendo destruir. Por isso que a gente precisa ter os arranhadores para o gato afiar a unha dentro de casa. A emissão de urina é uma outra forma de se comunicar. Essa é a urina do gato não castrado, do gato macho não castrado. É uma urina que ele faz de pé, exatamente na altura por onde passa o outro gato, na altura da narina. O outro gato, quando passar ali, sentir esse odor. E saber que aquele território tem um dono. No ambiente doméstico, como nós castramos os gatos, dificilmente tem esse problema, mas alguns gatos, mesmo após castrados, eles podem ter esse comportamento. Muitas vezes é para querer marcar o território mesmo, quando ele se sente acuado, quando ele não está à vontade. E quando os gatos não estão bem, também. Alguns gatos urinam aquela urina agachada, mas ele urina fora do local para mostrar que algo não vai bem. Ou ele não está satisfeito com algo, ou ele está doente. É uma forma de chamar a atenção, de mostrar para o dono. Então, também é uma forma de comunicação. Na comunicação, nós temos posturas do corpo, expressões faciais, o movimento das orelhas, o diâmetro das pupilas e a posição da cauda. Tudo isso traz informações a respeito da comunicação. Aqui nós temos um gato normal. Para cá é um gato agressivo, porém sem medo. Ele fica nessa postura. Para cá é quanto mais medroso e mais agressivo. Um gato extremamente com medo e agressivo, a gente não consegue nem enxergar as orelhas. E ele vai tentar ficar o maior possível para ele tentar se defender, mostrar que ele é grande e tentar se defender. Um gato com medo, ele vai ficar deitado com o rabo entre as pernas. Os gatos, eles têm os sentidos bem desenvolvidos todos para a caça. Eles enxergam muito bem, eles têm um campo de visão maior que o nosso, eles enxergam à noite, eles têm o olfato mais desenvolvido, a audição para conseguir ouvir aquele ratinho lá longe, aquele barulhinho, a pata, tanto que o gato tem o costume de bater ali com a patinha para tentar sentir o que ele está, aquela estrutura diferente. E uma particularidade que os felinos têm é esse órgão de Jacobson, ele fica aqui, ó, bem atrás dos dentes da frente. É uma bolinha que tem ali. Essa estrutura, ela tem comunicação com a narina e ela serve para o gato absorver cheiros e decodificar. É muito comum o gato cheirar e depois ele fazer essa cara aqui. Ele fica com a boca aberta, parece que está meio em transe, ele está fazendo associação desse cheiro, o cérebro decodificando esse cheiro, por ser um cheiro diferente e novo. Isso é muito comum, muitas pessoas me perguntam, meu gato de vez em quando faz uma cara, eu acho que ele não está bem. É normal. Eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento alimentar dos gatos. Como eu já falei, na natureza, eles capturam e comem as presas sozinhos. Eles caçam por instinto e não apenas por fome. Por isso que o gato, no ambiente de casa, quando ele vê uma lagartixa, ele vê um mosquitinho, ele vai atrás. É o instinto dele, não é porque ele é malvado, ele quer matar, como as pessoas falam. É instintivo, é uma característica selvagem que ele permanece até hoje. No ambiente interno, nós temos que substituir essa caça por jogos. Isso contribui para o peso ideal e para a manutenção do bem-estar psicológico. Nos meus pacientes, eu sempre peço para evitar deixar a comida à vontade para o gato. Utilizar a comida como uma forma de caça. Eu vou mostrar alguns exemplos. O local longe da liteira e da água. Da liteira, claro, ninguém vai gostar, ninguém come dentro do banheiro, né? É a mesma coisa, o gato não vai gostar, ele pode até não usar essa caixa de areia. Da água é uma particular, eu sempre peço para não deixar a água ao lado da comida,
pelo fato da ração ser muito seca, e o gato ingerir água logo em seguida, aquela ração vai estufar e dilui muito o ácido do estômago e acaba atrapalhando um pouco a digestão do gato. E o recipiente, gato não gosta de recipiente fundo, ele não gosta de encostar os bigodes na hora de comer. Por isso, muitas vezes, os gatos jogam a ração para fora para comer no chão. Então, aqui tem, ó, essa é uma bolinha, ela tem um furinho, a gente coloca a ração dentro. Isso eu aconselho a pessoa que fica o dia inteiro fora de casa. Você deixa algumas bolinhas estratégicas e, durante o dia, o gato não come grande quantidade. Porque as rações são ricas em carboidratos e não é benéfico para o gato. O gato é carnívoro. A bolinha, eu tive um caso com um gato meu, que eu estava querendo reduzir o peso dele. O que ele fazia com a bolinha? É o gordo, né? Ele dava um tapão na bolinha, então ela saía rolando. Aí ele só comia a ração aqui, 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 aqui. Aí eu comprei esse João Bobo. É esse gato aqui que eu estou falando. Eu comprei esse João Bobo, ele tem um peso, então o gato tem que bater, ele solta a ração e volta. Esse também é um outro produto. Também o gato tem que bater, a ração cai para cá, cai aqui até aqui. Esse meu gordo, o que ele fazia? Ele percebeu que ele puxando um pouquinho, a inteligência dos gatos, ele puxando um pouquinho, aquele negócio chacoalhava e caiu um monte. Acabou não funcionando. O meu outro gato foi mais prático, ele comeu dessa forma. Sim. Pior que esse não é gordo. Esse é o meu magrinho. Mas ele arrumou um jeito de comer melhor. Essa é uma outra bolinha que a ração tem que passar aqui por dentro, então ela demora mais para sair. Esse é um outro brinquedo. Ah, mas eu não tenho condições de comprar esses brinquedos. Pega uma garrafinha PET, daquelas caçulinhas, lava bem, deixa secar, faz furinhos. Dá para fazer da mesma forma, o gato aceita da mesma forma. O gato ele tem interesse espontâneo por alimentos novos. É só a gente chegar a uma ração com sabor diferente, eles ficam desesperados e já não querem comer a antiga. Isso é uma característica da natureza, é uma proteção. O gato na natureza ele precisa ter uma alimentação diversificada. A estrutura, as proteínas que tem num passarinho é diferente que tem num rato, por exemplo. Então, isso é para alcançar o equilíbrio natural, para ele ingerir todas as proteínas e vitaminas, comendo as vísceras, porque na natureza o gato ingere tudo. Esse aumento de consumo é passageiro, porém tem que tomar cuidado, porque nesses momentos, se você fizer muitas trocas, o gato pode acabar engordando. A recusa do alimento pode ser por estresse. Os gatos também fazem associação com doença, eles pegam aversão a uma comida no momento que eles estão doentes, se eles estão nauseados. Então, é comum os gatos, após terem um problema de saúde, quando eles se recuperam, eles não querem comer aquele alimento. E o risco de lipidose hepática. Quando o gato passa mais de 1 a 2 dias, ou ele passa um período que ele diminui muito a ingestão dele sem se alimentar, ele pode ter lipidose hepática. É uma característica dos felinos. Os gatos eles não conseguem, como nós, quando emagrecemos, a nossa gordura vai para o fígado, ela é metabolizada, e ela se transforma em energia, por isso nós não morremos, a gente emagrece. O gato, essa gordura vai para o fígado e para ali. Ele não tem um organismo capaz de dissolver essa gordura para transformá-la em energia. Essa gordura para no organismo, e no fígado, e o fígado fica sobrecarregado e deixa de funcionar. É uma doença bem difícil de tratar. Aqui é um paciente meu, como as mucosas ficam amareladas por causa desse problema no fígado. Outro ponto é a ingestão de água. O gato, um animal, a gente falou lá do Egito, a origem é do deserto. Então, como proteção no deserto, eles adquiriram uma capacidade de concentrar a urina para não precisar beber tanta água, até porque é um local que não tem água tão disponível. Porém, dentro de casa deve ser incentivado. Nós estamos num país tropical e os gatos têm alta incidência de doença renal, e nós necessitamos aumentar a ingestão de água justamente para fazer esse rim trabalhar e filtrar mais. Então, as formas que nós temos do gato ingerir mais água, através de água fresca, a comida úmida, eu sou muito a favor do uso dos sachês.
As vasilhas cheias e de boca larga, tem gato que não bebe se a vasilha estiver baixa, ele tem que enfiar a cara dentro, ele não gosta dos bigodes dentro do pote. Eles gostam daquela lâmina d'água bem na beiradinha. Espalhar em vários locais pela casa. Quanto mais potes tiver, o gato está passando por ali, ele para beber. Pode fazer o teste, quem tiver gato. Em áreas de fácil acesso. Se sua casa é um sobrado, e você só deixa a água lá no andar de cima, na hora que ele sentir um pouquinho, ele disse, eu não vou subir tudo aquilo só para beber água. Ele segura mais um pouco. Isso também não é legal. Então, temos fontes de diversas formas, gatos adoram. Alguns acabam tendo o costume de beber na torneira. Quase todos, mas é bom evitar, porque a nossa água tem cloro e tem flúor. Acaba não sendo tão benéfica para o gato, a longo prazo. Isso daqui é um exemplo de fonte, é uma fonte que vem de feirinha esotérica. E os gatos acabam bebendo. Esse é um dos meus gatos, ele tem uma particularidade engraçada com a água. Ele para, ele fica um tempo olhando aquela água mexer, observando. Aí ele enfia a pata dentro. Ele mexe. Aí escorre aquela água toda aqui. Ele lambe a patinha, só depois ele vai beber. E fica aquela lamaceira em volta do pote de água. Isso é um costume que eu não consegui tirar. E alguns gatos fazem isso mesmo. Vou falar um pouco do estresse. Na minha opinião, o gato é um dos animais que mais sofrem o estresse, eles são mais influenciados. Ele é um animal que ele gosta de rotina. Ele gosta. Muitas vezes, se o dono muda a rotina dele, o gato percebe, ele já se estressa. E afeta os comportamentos básicos, né? Alguns gatos deixam de comer, beber altera o sono, a regulação térmica, muitos gatos estressados podem ter febre. E o comportamento sexual. Na domesticação, é aquela área de isolamento, justamente para ele ter um refúgio no momento de estresse. Os gatos gostam de observar sem ser vistos. E temos alguns problemas de saúde decorrentes do estresse. Um deles é a dermatite psicogênica. O gato passa a se lamber excessivamente, compulsivamente, como se fosse um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo. Ele se lambe na tentativa de diminuir esse estresse. Geralmente, ele se lambe nas laterais, né, nas pernas, e chega a fazer falha de pelo. Muitas vezes tem que entrar com medicação antidepressiva para esses gatos. Cistite é um problema muito comum. Os gatos se estressam. Com o estresse, eles perdem a camada de revestimento protetora da bexiga, causando esse sintoma. Não é aquela obstrução que é comum, que a gente vê no gato macho. Muitas fêmeas também têm. É uma cistite muito parecida com a do humano, justamente ocasionada pelo estresse. Peritonite infecciosa felina. É uma doença que existe um coronavírus no intestino do gato. Esse coronavírus pode estar ali vivendo quietinho, sem causar nada. Em um momento de estresse ou de baixa de imunidade, esse vírus ele sofre uma mutação na célula do intestino e causa essa doença peritonite infecciosa felina, que infelizmente é fatal. E infelizmente não temos nenhum método de diagnóstico efetivo para descobrir se o gato é portador. Não temos como saber se o gato vai ter essa mutação do vírus. Uma das formas de evitar é evitando o estresse. O estresse diminui a imunidade do gato, dá infertilidade, resulta em má nutrição e qualidade de vida. 28% dos gatos que vivem em abrigos foram abandonados, foram devolvidos em razão de distúrbios de comportamento. Os distúrbios mais comuns é urinar e defecar fora do local, a convivência com outros animais, eles não se adaptam, a agressão a pessoas e o comportamento destrutivo, afiar a unha no sofá, derrubar as coisas de em cima dos móveis e quebrar. Para isso, o estímulo ambiental é essencial. Os gatos precisam
ser estimulados. A gente não pode deixar o gato ali apenas o dia inteiro dormindo e comendo. Ele é um animal ativo na natureza, ele é um animal que precisa de atividade. Então, ter brinquedos à disposição. Esses brinquedos que simulam, todos os brinquedos que simulem caça, que pareçam um bichinho, que se movimentem, eles gostam. Só tomar cuidado com esses brinquedos que possuem fiozinhos, são brinquedos supervisionados, terminou de brincar, guarda, porque pode ter o perigo do gato ingerir. O laser, eu particularmente não gosto de brincar com laser com gatos, porque o gato é um caçador, e ele não consegue pegar, você frustra o gato. Embora alguns gatos gostam muito de brincar, então eu sempre aconselho a pessoa, vai ali com o laser, deixa ali um petisco, sem ele ver, ou o pote da ração, e você termina a brincadeira ali onde está o petisco, a ração, ele esquece. É como se fosse a recompensa da caça, ele come. Aqui é a casa de uma cliente minha, na sala dela, ela fez uma ponte entre uma prateleira e outra, para os gatos passarem. Isso é enriquecimento do ambiente para o gato. Tem até um gatinho aqui, ó, dormindo. Quietinho. A área externa da casa, mas eu moro em apartamento. Uma prateleira, um móvel perto de uma janela, onde o gato consiga ver o meio externo, você ajuda a estimular. Lugares altos. E sobre a reprodução, olha só o impacto da castração. Em 7 anos, uma gata e todos os seus descendentes podem ser responsáveis pelo nascimento de até 781.250 filhotes. E a gente já vai entender por que tanto filhote. As fêmeas, elas não têm o cio como as cadelas, como as cachorras, que são 2 vezes por ano. Elas têm cios frequentes. Ela entrou no cio essa semana. Se não acasalou, semana que vem ela já está no cio de novo. E elas não têm ovulação espontânea. Elas só ovulam depois que tem a penetração do pênis do macho. Aí o organismo libera uma proteção para aumentar a cria. Por isso que elas são tão férteis e se procriam com tanta facilidade. É a ovulação induzida. E elas podem acasalar com mais de um macho. Por isso, muitas vezes, uma gata tem... Eu já ouvi falar a expressão, parece que ela engoliu uma caixinha de lápis de cor. Que nasce filhotes de diferentes cores. Pode nascer filhotes de 4, 5 pais diferentes. As fêmeas não castradas, elas têm maior incidência de câncer de mama, câncer de ovário, infecção uterina, que é chamada de piometra, e a hiperplasia mamária, que é uma doença hormonal, onde elas ficam com as tetinhas inchadas. O problema de não castrar os machos, a saída atrás de fêmeas no cio, consequentemente, brigam com outros gatos, e o risco de transmissão de doenças, fora os outros riscos do gato não voltar para casa. O uso de anticoncepcional nas gatas é muito perigoso. Elas não lidam bem com esse hormônio aplicado externamente ou mesmo de comprimido. Você aumenta tudo que acontece com a fêmea não castrada, você aumenta a incidência, tanto de câncer de mama, de ovário, de infecção uterina e até a própria hiperplasia mamária. Então, a melhor coisa é a castração. Vou falar sobre alguns mitos a respeito dos gatos. Alergia. Eu sou alérgico a gatos. Nem sempre são os pelos. Quando a pessoa tem alguma sensibilidade ao pelo, é aquela proteína da saliva que se chama FeLD1. Os machos não castrados, eles têm maior quantidade, essa proteína. Porém, os gatos sem pelos e as fêmeas também possuem. Uma forma de reduzir seria banhos semanais nos gatos, para reduzir esse depósito dessa proteína no pelo. Colocar aqueles depuradores de ar, aqueles filtros de ar pela casa. E, geralmente, essa pessoa que é alérgica, ela não é alérgica só ao gato. Ela tem alergia
ao ácaro do carpete, ela tem alergia a cheiros, e o gato acaba muitas vezes levando a culpa. Principalmente pelos médicos. E a questão da asma que nós vimos no vídeo, né, os gatos não transmitem asma para as pessoas. Não tem como ser transmissível a asma. Eu noto algumas pessoas que desencadeiam crise de asma assim que adotam um gato. Com o passar do tempo, muitas vezes essa pessoa não quer se desfazer do gato, ela não quer devolver, ela segura, e com o passar do tempo ela deixa de ter a crise de asma, porque o organismo dela não teve o contato prévio, ele vai criar os anticorpos suficientes e vai se adaptar àquela situação, e a pessoa consegue conviver bem com o gato. O mito de que gato precisa passear. O gato não tem necessidade de passear. Ele precisa ter um território definido como seguro para ele. Se ele tiver acesso à rua, ele vai delimitar um determinado território ali por volta da rua como seguro, entre aspas, para ele. Mas a gente consegue fazer isso dentro de casa. A gente mostra para ele que ele não tem acesso à rua, ele vai delimitar aquele ambiente como seguro, sem necessidade, podendo ser muito feliz dentro de casa no ambiente seguro. E o problema do gato ir para a rua são as doenças. A rinotraqueite, que é a gripe dos gatos, a AIDS felina, a leucemia felina, aquela PIF, a peritonite infecciosa felina, risco de pegar toxoplasmose através da caça, e os riscos dos maus tratos, dos grandes problemas de envenenamento, atropelamento, ataque de cães, além de pegarem pulga, sarna, carrapatos. A AIDS felina, muitas pessoas acreditam, como ela tem esse nome, o gato pode transmitir AIDS para os humanos. A AIDS felina, ela é específica da espécie. Então, o cachorro não pega a AIDS felina, assim como o humano não tem como pegar. Ela é transmitida por briga. Aqueles gatos que vão para a rua e brigam, tem que ter um ferimento em contato com a saliva do gato contaminado. A leucemia felina não precisa, ela é altamente transmissível justamente porque só o fato do gato ou compartilhar o pote, onde tem a saliva dele, ou um gato lamber o outro, ele já pode transmitir a leucemia felina. Já a AIDS felina precisa do ferimento com o contato com a saliva para transmitir. Elas causam uma condição de imunossupressão muito parecida com a AIDS humana, por isso que se adotou esse nome, da AIDS felina. E não transmite ao homem. Acho que o maior mito que o gato sofre é o da toxoplasmose. É muito comum na minha prática, clientes minhas que engravidam, meu médico falou que eu preciso me livrar do meu gato. Aí eu separo um monte de artigo científico e peço para essa pessoa levar para o médico dar uma estudadinha e se informar um pouco melhor de como o gato vai transmitir a doença. O que eu quero que vocês guardem da toxoplasmose é a diferença de infecção e doença. Muitas vezes, a gente pode ter o contato com esse toxoplasma, que é o que transmite a toxoplasmose, mas nós não desenvolvemos a doença. Se você tem um sistema imunológico competente, que está funcionando, ele vai conseguir eliminar, você vai criar os anticorpos contra ele e não vai manifestar a doença. A doença é comum em pessoas que têm o sistema imunológico debilitado. A gente precisa lembrar que o gato elimina o parasito nas fezes somente por 1 ou 2 semanas durante a sua vida. Quando ele se contamina a primeira vez, ele vai eliminar durante esse período, depois ele não elimina nunca mais, mesmo que ele tenha contato novamente. 1 vez na vida. 1 única vez. São raros casos que... porque ele vai adquirir os anticorpos. Essas fezes, com o parasito contaminado, para ser a forma contaminante, ele é um cisto que ele precisa esporular, ele precisa estar na forma ativa para ser transmissível. Ele precisa ficar no ambiente depois de 5 dias. Então, mesmo que um gato tenha acesso à rua, ou que ele caça, ele pega algum animal, ninguém vai ficar 5 dias sem limpar a caixa de areia. E outra, mexer na caixa de areia e levar a mão na boca, que é a forma que a gente se contamina. Para a gente entender um pouquinho melhor, aqui a gente tem o rato, o gato ingeriu o rato contaminado com toxoplasma.
O gato defecou nesse ambiente, então ele contamina a grama, a água, o solo. A vaca, a galinha que vai ciscar ali, porco, se contamina e o parasito vai para a carne desses animais. E o ser humano se contamina ingerindo carne crua mal passada. E é o gato que leva a culpa. Outra forma de ingestão é através da água não filtrada ou não fervida. Frutas e verduras mal lavadas. As pessoas que praticam jardinagem mexem nesse solo que está contaminado. Ou criança que engatinha, como era antigamente, quando eu era criança, ainda tinha aqueles parquinhos com areia, que geralmente os gatos defecavam ali. E a criança leva a mão na boca e pode se contaminar. E a transmissão da mãe adquirindo por uma dessas formas, ela pode passar para o filho. E aí causar alguns problemas de saúde nessa criança. Então, o que a gente acaba indicando? Até um pouco extrema, mas até para evitar. As grávidas e as pessoas que têm o sistema imunológico debilitado, como os aidéticos, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, até mesmo alguns idosos, evita mexer na caixa de areia ou usa luvas para mexer na caixa de areia. E vale lembrar, pessoas que praticam jardinagem também. Usar as luvas e higienizar as mãos antes de levar na boca. Porque às vezes é uma atitude que a pessoa não pensa. As frutas e verduras bem lavadas, evitar a carne mal passada, não dar carne crua para os gatos, manter os gatos dentro de casa para evitar a caça, e os insetos combater baratas e roedores, que eles também podem transmitir o toxoplasma. O último mito que eu vou falar é que gato não se adestra. Realmente, é verdade, gato não se adestra. Mas nós conseguimos ensinar um comportamento, uma resposta. Eu costumo falar que o gato a gente treina, ou a gente condiciona um comportamento. Porém, ele não vai fazer isso querendo agradar como o cachorro. Então, eles aprendem. É uma relação de respeito. Você não pode querer obrigar o gato a fazer isso, porque ele não vai fazer. Sem submissão. O gato tem que fazer por prazer. É uma interação entre você e o gato. É uma forma de interagir e se relacionar. Você estimula o cérebro do gato. É uma excelente forma de exercitar o corpo e o cérebro do gato. Está aqui, ó, um gatinho fazendo alguns comandos. E eu vou mostrar um vídeo. Acho que se a gente puder apagar. Aqui já está apagado, acho que dá. Tá bom para ver aí? Esse é numa feira, num ambiente com barulho, cheio de pessoas. O gato, pode reparar, o gato não está magro, ele não está passando fome para fazer isso por fome, a expressão dele está tranquila, ele está fazendo isso por prazer, porque ele gosta. Aí está sendo usado o sachê. O gato, ele desvia a concentração quando tem barulhos. Aquela hora que ele olhou para o lado, tinha um sino tocando bem forte. E ele busca. E aí, através do petisco, você busca a concentração do gato para voltar para o treino. Isso é muito comum em comercial, né? Mas ele não está com uma expressão que ele não está gostando. Gatos podem fazer agility também. Tem muitos gatos que gostam. Esse até é um kit caseiro. É uma forma de exercício, eles adoram a atividade. Eu tinha até um vídeo de agility, mas eu não consegui anexar. E eu vou dar um depoimento pessoal meu. Esse é meu gato catatal, esse vesguinho lindo.
eu resgatei o Catatal quando eu fazia meu estágio obrigatório, que já foi mais voltado para gatos. Porém, foi em um local que eu falo que foi o meu estágio para aprender o que não se deve fazer. Que também é importante. O Catatal foi atropelado pela antiga dona dele. Ele passou por 2 cirurgias ortopédicas num período de 15 dias. Uma das patas acabou sendo amputada. E a proprietária não cuidou dele direito, levou de volta para a clínica. O veterinário deixou o gato internado dentro do banho e tosa, no ambiente de barulho, de sujeira, cachorro ao lado da gaiola. Esse gato começou a se lamber por estresse e abrir todo o local da cirurgia. A parte aqui de trás estava toda em carne viva e drenando pus. O período que ele passou a cirurgia e até eu conhecer e ter contato com ele, eu já tinha acabado o meu estágio. Porém, eu tinha ido véspera de Natal ajudar na clínica. Eu ainda não era formada, ainda não tinha o registro para trabalhar. Eu fui como estagiária para ajudar na correria de fim de ano. E eu me deparei com o gato e a clínica ia ficar fechada durante 3 dias. E eu perguntei para o veterinário, e esse gato? Eu vou deixar ele aí. Se quando eu voltar ele estiver vivo, eu vejo o que eu faço. Sim. Falei, não, mas tem que ser feito alguma coisa. Falei, então eu levo ele. Não, mas esse gato vai morrer, ele está com infecção no osso. Falei, então, se você tem tanta certeza, faz a eutanásia, tira o sofrimento dele. Se você sabe que ele não vai resistir. Mas eu vou tirar do meu bolso. Se a dona dele não está se preocupando, eu não vou me preocupar. Um veterinário. Eu peguei o gato, levei para casa, ele tirou sarro de mim, eu recém-formada. Ele, esse gato vai morrer na sua mão. Eu falei, mas pelo menos eu tentei. Eu falei, eu não vou conseguir dormir se eu não fizer nada por esse gato hoje. Ele tirou sarro, falou que ia publicar livro em minha homenagem, que ia fazer festa. Todas as formas de... Levei o gato para casa. Foram 5 meses de tratamento. Para acabar com a infecção, para conseguir fechar a pele dele toda. Eu tinha acabado de resgatar aquele outro gato amarelinho. E ele tinha uns 4, 5 meses. Foi uma luta para convencer a mãe a deixar ficar com o gato, porque aquela coisa, depois morre, a gente fica sofrendo, eu não quero gato. E eu não tinha intenção de ficar com ele. Mas depois de 5 meses ali, naquela relação, para quem que eu vou doar um gato? Sem pata, porque há 13 anos atrás existia muito com preconceito. E acabou ficando. Meu outro gato aceitou, eles se deram bem. Ele está há 13 anos comigo, ele tem 17 anos atualmente. E ele mudou a minha vida. Por causa dele, eu escolhi me especializar em felinos. Também já era uma paixão, mas ele acabou intensificando muito mais. A minha relação com ele é muito forte. Ele brinca ainda hoje com 17 anos. Cada vez que eu vejo ele brincando, eu me emociono. Por causa dele, ele tem uma doença, descobri uma doença cardíaca e ele tem insuficiência renal. Buscando o bem-estar dele, eu fui atrás de novas medicinas, eu fiz curso de acupuntura, eu conheci a medicina biomolecular, que é muito parecida com a ortomolecular, e é o que está deixando ele vivo e bem até hoje. Então, ele trouxe para mim tantas coisas especiais, que esse resgate dele foi um favor para mim, ele só acrescentou. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas têm uma experiência bonita com gatos, mas ele mudou a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Hoje eu posso ajudar outros gatos através da medicina que eu fui atrás para ele. Então eu falo que ele é meu instrumento de aprendizado, é meu maior professor de medicina felina, está aqui. Eu finalizo com o meu abraço com ele. Tem meu e-mail, se alguém precisar tirar alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, pode ficar à vontade para me escrever.